Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Mais uma vez estamos aqui de volta e é uma alegria muito grande poder estarmos juntos para meditarmos na preciosa e bendita Palavra de Deus. Meu desejo é que o Senhor Jesus alcance seu coração, sua vida, sua família, seu lar e proporcione ao seu coração grandes alegrias, grandes vitórias neste tempo. Que você e os seus sejam grandemente alcançados, tocados, abençoados e fortalecidos. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós estamos diante da Tua presença e queremos te agradecer no nome do Teu Filho Jesus, por Sua bondade que nos alcançou, nos dando a oportunidade de amanhecer e de passarmos mais uma manhã debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção. Estamos certos de que este cuidado permanecerá durante toda essa tarde e à noite. Nós pedimos que a Tua bênção e o Teu favor nos alcance nesse momento, que para a Tua glória, mais uma vez, Tu possas falar ao nosso coração, que Tu aches as nossas vidas e possas agir em nosso favor e em nosso coração de acordo com aquilo que o Senhor já tem planejado e projetado para a nossa vida. Não deixa de forma nenhuma que nenhum dos Teus filhos que passem por essas lives passem sem ser alimentados pela Tua palavra, que eles sejam agraciados, alcançados, tocados e cresçam de uma forma muito preciosa no entendimento, no aprendizado, no discernimento da Tua palavra. E que na medida que a Tua palavra chegue à mente e ao coração, ela traga luz ao entendimento e traga fogo ao coração dos Teus filhos, de modo que em tudo e em todo tempo os Teus filhos vivam todo o bem do Senhor. Para a Tua glória é o que eu te peço, para o Teu louvor é o que eu te peço, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom, gente, estarmos juntos e que bom podermos, na presença de Deus, recebermos aquilo que Ele tem para o nosso coração. O gozo da Tua presença invade meu ser. Senhor, quão gostoso é sentir em todo o meu viver, Tu em mim, eu em Ti. A vida assim é mais vida, convém prosseguir. Em Ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Momentos de reflexão me conduz a orar. Quão maravilhoso é para o crente entrar no altar e clamar com fervor, sentindo que sua oração é ouvida pelo Senhor. Em Ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Em Ti, meu Deus, vou sempre estar.
nas horas mais tristes da vida eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Vem do alto, lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos lá do céu, que se espalham sobre todo o globo terra, onde habitam os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão. Constante o meu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus. E breve tu verás descer vitória que vem lá do céu, vitória que vem lá do céu. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão. Constante o meu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu, do céu. Vitória que vem lá do céu, do céu. Vitória que vem lá do céu. Vitória que vem lá do céu. Vento sopra e me balança pra lá e pra cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. Vento sopra e me balança pra lá e pra cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. O vento sopra e me balança pra lá e pra cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. Amém. Glória a Jesus. Gente, que bênção estarmos juntos na presença de Jesus. E continue
guardando as nossas vidas e nos ajudando a permanecermos firmes no seu propósito, como estamos há quase 4 anos aqui todos os dias, meditando, nos alimentando, crescendo, a partir do entendimento da preciosa, poderosa, incrível Palavra de Deus. Eu quero olhar com você um texto sagrado, texto da Bíblia Sagrada, no segundo livro do profeta Samuel. Nós estamos falando esses dias com base no segundo livro do profeta Samuel, sobre a pessoa de Deus em segundo Samuel, ou a pessoa de Deus no segundo livro do profeta Samuel. Então eu quero mostrar a vocês, a cada texto, a cada capítulo, a percepção, o olhar, o discernimento de cada personagem que aparece aí nas histórias, acerca da ação momentânea, providencial de Deus em favor deles. E ontem eu estive falando com vocês sobre, com base no capítulo 6 e no capítulo 8, pensando sobre o momento da vida de Davi, que não conseguiu pará-lo. Um momento difícil que não conseguiu pará-lo, mas ele continuou produzindo para a glória de Deus apesar de tudo. E hoje eu quero olhar aí no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. E é um texto que eu devo ter lido aqui algumas vezes, porque é um texto que eu tenho um carinho muito grande, apesar de amar toda a Bíblia, mas esse texto é um texto que eu tenho um carinho muito grande, e por algumas coisas que esse texto, que estão envolvidas, né, nessa história e nesse texto. E até porque a gente tem personagens aqui incríveis, com uma particularidade que é somente deles. E personagens que nos mostram, né, o quanto é importante para a gente persistirmos, porque ontem eu falei com vocês que Deus é o Deus que abençoa a nossa perseverança. E por isso que a gente está aqui de pé, não por causa de nenhuma condição humana ou habilidade humana ou nada disso. É pura e simplesmente graça de Deus, que tem nos ajudado a permanecer, porque Deus é um Deus que abençoa a persistência, Ele abençoa a perseverança. O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto essas palavras, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus é um Deus que abençoa a perseverança. Mas esse texto, esse capítulo 9, ele é o capítulo dos que lutam, dos que resistem, dos que sobrevivem. É o capítulo dos que vivem apesar de tudo e que apesar de tudo vencem. É um capítulo muito precioso, porque você vai ter aqui figuras que aparecem, né? Tirando aqui, deixando de lado aqui, melhor dizendo, a figura de Ziba, que é citado aí nesse texto, como alguém que serviu na casa de Saul e servia agora a Davi e tudo mais. Mas pensar em Davi e pensar em Mefibosete é pensar em duas pessoas que sobreviveram aos caos, sobreviveram a ventos, a tempestades, a perseguições, a dificuldades, a tragédias, a dores, e conseguiram chegar aonde tinham que chegar, porque o Senhor, com as suas mãos estendidas, por trás das cortinas do espetáculo, decidiu guardá-los e ajudá-los. Mas eu quero trazer hoje uma palavra bem diferente daquilo que já expus aqui em outros momentos, porque nós extraímos lições aqui importantes, inclusive aplicando uma tipologia a esse texto, né? Pensando em Davi como rei e pensando em Mefibosete como a figura de cada um de nós como igreja, alcançados pela graça. Eu já falei sobre tudo isso aqui.
Mas eu quero trazer hoje uma palavra um pouquinho diferente daquilo que eu já compartilhei com vocês, tá bom? E claro, não vou ferir aqui em nada a visão bíblica do texto, muito pelo contrário. Quero expor esse texto pensando justamente nesse Deus que nós estamos percebendo tão presente em 2 Samuel. E como nesse capítulo 9 nós conseguimos percebê-lo e como conseguimos discernir a ação dele, porque eu já mostrei para vocês aqui que nem todas as ações de Deus são ações declaradas. Algumas ações de Deus, elas são ações secretas, escondidas, a gente não percebe. Alguém diz que isso é dito pelo Sproul, né, que é um escritor reformado, um teólogo reformado, e que deixou um grande legado como estudioso da Bíblia e como professor. Ele diz que isso é a chamada mão invisível de Deus. E ele fala isso pensando na providência de Deus, que eu também já expliquei para vocês aqui, que não tem a ver apenas quando a gente diz com uma provisão momentânea. Mas a providência de Deus, eu já expliquei para vocês, teologicamente falando, que é o seu governo em ação. Então eu quero olhar com você e rogo as vossas orações para que eu possa, mais uma vez, continuar sendo útil nas mãos do Senhor e para que Ele continue sustentando as nossas vidas para a glória do seu santo e precioso nome. Para a glória do seu santo e precioso nome. Vamos juntos olhar aí. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. O Brian está aqui, a Laura também. Eles ficam aqui cooperando comigo, pegando uma água, ajudando a iluminação e outras coisas aqui, para a gente poder servir a Igreja de Jesus com amor e com qualidade também. Lembrando que o nosso canal está crescendo bastante, hein? Você que não está acompanhando está perdendo muita coisa lá no nosso canal. Vai lá no canal no YouTube. Se você também não tem acompanhado de jeito nenhum o nosso site, que é o site da Web Rádio do nosso ministério e da Web TV do nosso ministério, visita o site, tá bom? Assiste lá a Web TV e ouça a Web Rádio a hora que você quiser, 24 horas no ar. A gente não faria isso, não é acontecer e estar andando como outras coisas que estamos fazendo, se não fosse a oração de pessoas e um grupo pequeno de pessoas que tem olhado com amor para esse trabalho e tem nos ajudado a avançar com esse trabalho. A essas pessoas, minha gratidão, meu amor, carinho e as minhas constantes orações por você. Nós vamos ler aí, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 9. Eu quero ler o verso 1. Do verso 1 em diante. Diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-o, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens.
Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você, perdão, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este teu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia continuamente as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Bom, o que é que a gente tem aqui nesse capítulo 9? Davi revelando o seu coração, que foi extremamente leal àquele que lhe foi leal durante todo o período, eu diria, de grande desafio à vida de Davi. Período este que não se dá de 1 Samuel capítulo 22 para frente, porque ali também temos outro desafio. Mas, desde o capítulo de número 17, 18, 19, 20, Davi está envolvido em uma sequência de situações as quais o levam do nada, aparentemente, para uma fama repentina, e dessa fama repentina a ser alvo de dois sentimentos, amor e ódio. O ódio que o atinge violentamente, tirando ele de lugares de conforto que ele alcançou por sua luta, e que ele vai experimentar um extremo desconforto lidando com lugares desconfortáveis por causa desse ódio, porque o ódio não deixa aqueles que são escolhidos de Deus em paz no lugar que está, onde há corações a mente está tomada por Satanás, a inveja, a ciúme, dificilmente gente com o coração de Davi permanece nesses lugares, porque Davi quase sempre vai ser reconhecido como aquele que é amado pelas pessoas. Em todo lugar há o líder e o amado. E esse que é amado quase sempre é perseguido porque o coração do líder tem um ciúme violento contra ele. Enquanto o líder não tirá-lo do lugar, enquanto o líder não colocá-lo em uma situação onde ele pegue suas malas e corra, porque ele tem duas opções: ou sair por conta própria em paz, ou o líder vai infernizar a vida dele a vida toda para que ele não fique em paz. Esse tipo de líder um dia pagará a conta diante de Deus. Mas os que são amados em Deus, eles vencerão. E o Senhor, por sua graça, mostrará que é com esses que são trigo e não joio, é com esses que são pequenos e não arrogantes e prepotentes. Deus há de mostrar dentro de um tempo. Se o período de 2020, com toda aquela situação de pandemia e coisa louca que todo mundo viveu, não serviu para ensinar algumas pessoas, Deus tem coisas reservadas no tempo para dar as suas próprias lições. Porque nós vivemos uma fatalidade
causada por um vírus em 2020 que atingiu aí, né, a população mundial e dizimou a vida de muitos. Mas Deus tem seus instrumentos, suas ferramentas para este tempo. E eu sei que muitos cujo coração é como de Saul, hão de se encontrar com Deus dentro de um tempo. E o Senhor há de tratar com muitos destes. Por quê? Porque esses são responsáveis por tirarem os Davi do ambiente de paz, de tranquilidade e de conforto onde eles estão. Deus há de mostrar a sua fidelidade, porque Deus é na vida destes. Não importa se estes vão para a caverna ou para deserto, Deus estará com eles. Não importa se estes terão convites e mais convites, ou oportunidades e mais oportunidades, ou se alguém fechará a porta para eles. Deus é fiel e cuidará deles em todo o tempo. Davi lida com amor, lida com ódio. E esse ódio de Saul não anula a força da graça de Deus sobre Davi. E a graça de Deus é manifesta sobre Davi, seja usando a vida de Mical em 1 Samuel capítulo 19, ou usando a figura de Jonatas, em 1 Samuel capítulo 18 e no capítulo 20. No capítulo 18, dando a Davi das suas próprias armas e da sua própria armadura. No capítulo 20, oferecendo a Davi a sua lealdade, seu carinho e o seu abraço em dias de profunda angústia. Davi, que já tinha sido alvo da lança de Saul, agora está lidando com o abraço de Jonatas. E esse abraço de Jonatas fala muito a vida de Davi. Porque Jonatas diz para ele: fica aí escondido atrás da pedra, amanhã nós vamos já acertar o negócio aqui, amanhã eu estou por aqui de novo. Se meu pai não te odiar, se meu pai manifestar que o coração dele mudou com relação a você, você vai estar na mesa com a gente. Se não, deixe seu lugar na mesa e siga seu caminho, porque Deus tem grandes coisas com você. E nenhum ódio vai te parar, porque Deus é na sua vida, Deus é contigo. Assim, Jonatas fez. E fez uma aliança com Davi. E essa aliança com Davi, ela vai alcançar a vida do filho de Jonatas, que ainda estava vivo, chamado Mefibosete. Então Davi está mostrando aqui seu coração. O tempo passou, mas ele não esqueceu do que ele se comprometeu com Jonatas. O tempo passou, mas ele não esqueceu de ser agradecido, mesmo Jonatas já não estando vivo. O tempo passou, mas ele não, de forma alguma, não se deixou olhar para si mesmo e dizer: eu estou no trono, eu estou bem, não tenho mais nada o que fazer com relação à memória da aliança que eu fiz com Jonatas. Não. Ele permite que a aliança esteja viva no coração dele, ao ponto de lembrar que ele se comprometeu com Jonatas, de que ele ajudaria a sua descendência. E da descendência de Jonatas, nós temos aqui a figura de Mefibosete. Bom, Davi tem um ato de bondade para com Mefibosete impressionante, porque Mefibosete é alguém que nós sabemos bem, só recontando a história para aqueles que não a conhecem, que às vezes tem um novo convertido que está chegando aí. Mas em 2 Samuel, capítulo de número 4, a Bíblia diz claramente que Mefibosete, aos 5 anos de idade, quando Jonatas e Saul e Jonatas, vieram a morrer, a ama dele o tomou nos braços e tentou fugir com ele. E tentou ajudá-lo. E por algum momento, por alguma razão, ela o derruba. Ele cai. Acontece um acidente, ele cai e quebra os seus pés. Esse filho de Jonatas, a Bíblia diz, não nos diz como, mas diz que ele vai parar em uma cidade chamada Lodebar. E ele fica ali, em Lodebar. Diz a Bíblia que ele fica na casa de Maqui, filho de Amiel, morando, eu diria, um tanto de favor naquela casa. Ele vive experiências,
ele vive algumas coisas, mas toda a realidade de vida vivida por ele não era nada mais, nada menos do que responsável pelas memórias amargas, porque aquilo era preservado. O dia que ele caiu, o dia que ele tombou. Como é que eu fiquei aleijado? Eu fiquei aleijado porque levei um tombo e esse tombo acabou com toda a minha capacidade de me movimentar com tranquilidade e com a minha própria força. Fiquei dependente, ele poderia dizer, de muletas. E só Deus é que tem me ajudado até aqui, ele poderia dizer. Mas essa dependência de Mefibosete não me impede de continuar vivendo. Apesar de que ele lida com isso. E é muito ruim lidar com esse tipo de situação. Porque as quedas da vida, elas podem deixar marcas que a gente vai carregar para sempre. Dependendo da maturidade, do equilíbrio do coração que está envolvido, envolto nesse processo, nós vamos discernir, nós vamos perceber, nós vamos detectar que algumas pessoas sairão disso com maior facilidade, maior tranquilidade. Outras terão uma dificuldade muito grande ou gigantesca de saírem dessa situação. Ele lida com isso durante muito tempo. O que eu percebo nele é que ele continua vivendo apesar da queda. Ele continua vivendo apesar do baque. Ele continua vivendo apesar de conhecer o chão. Ele continua vivendo apesar de tudo aquilo que foi sendo tirado dele com aquele processo. Porque ele sai do lugar real, ele sai de um ambiente real para morar em Lodebar e ele sai para viver a sua vida dentro do território de Lodebar, morando, dependendo da ajuda de outra. Não é uma situação fácil. Para quem tem, no mínimo, a certeza de que era neto de rei, filho de príncipe, viver o que ele estava vivendo era algo muito cruel e muito terrível. Por isso Davi manda chamá-lo e o traz para cá. Agora, diante desse quadro e dessa história que eu estou narrando aqui de forma tão simples, prática e objetiva para você, como é que a gente consegue perceber que Deus está nas entrelinhas disso aqui? E para mim e para você é muito simples olhar para isso. A gente destacaria o fato de que Mefibosete, como eu disse anteriormente, está vindo para a sala real por causa de um pacto, uma aliança que Davi fez com Jonatas e que Deus estava nela. Então, se essa aliança vem à tona para beneficiar alguém que nem sabia provavelmente desta aliança, porque quando o pai faleceu ele tinha 5 anos de idade, não dava para se comunicar muita coisa. Tanto é que ele chega na presença de Davi e ele diz: quem sou eu? Ele não sabe da aliança, ele não sabe de nada. Mas essa aliança está presente e o cobre. E Deus está inserido, Deus está envolvido, Deus está no meio dessa aliança. Agora, o próprio Deus que está no meio dessa aliança envolvido aqui, ele está por trás dos bastidores trabalhando para que tudo isso aconteça. Esse texto se torna especial porque a ação de Davi aqui é uma ação carregada de graça mesmo. E eu disse aqui outra vez, quando eu preguei, sobre a graça, com base nesse texto. Ela traz a gente para um lugar de honra. Ela nos insere, ela nos inclui. A graça de Deus é graça mesmo, gente. Tito capítulo 2, verso 11 diz que essa graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Agora, se essa aliança está presente, por que essa aliança aqui está presente? Nos dias que Davi está no trono, reinando. E é essa aliança que marca todo o ato de bondade de Davi para com Mefibosete. Deus está aqui. Agora, como Deus está se manifestando? Por trás das cortinas, por trás dos atos, por trás da compaixão, do favor e da misericórdia. Como Deus está se manifestando aqui? Como é que a gente consegue detectar o que
o que de Deus nós podemos perceber nesse capítulo de número 1? A princípio, eu diria, em primeiro lugar, que Deus está se revelando nesse capítulo 9 como Deus que levanta pessoas para que outros sejam levantados. Eu vou repetir. Deus é o Deus que está se apresentando aqui como Deus que levanta pessoas específicas para que outros sejam levantados. Nós temos aqui a figura de Davi que conhece bem o que é estar esquecido, o que é ser perseguido, o que é perder coisas importantes, o que é lidar com desconfortos e lidar com desertos e lidar com dormidas em cavernas. E esse homem é o homem que Deus levantou. Deus o levanta sabendo do seu coração. Porque quando Jonatas fez uma aliança com Davi em 1 Samuel capítulo 20, Jonatas sabia. Seu coração não é um coração de alguém que vai esquecer. Não é um coração ingrato. Seu coração é um coração agradecido. Então a gente percebe aqui um Davi que é levantado para levantar outros. Quanta gente tem sendo beneficiada desde que Davi começou a entrar dentro do plano de Deus ou a estar dentro do plano de Deus? Se você pegar de 1 Samuel capítulo 22, desde aqueles que chegaram endividados na caverna e foram acolhidos por ele, você vai perceber no decorrer disso tudo, de todo o seu trajeto. Gente que vai cruzando seu caminho e ele vai sendo bênção para essas pessoas. Olhe depois para 1 Samuel capítulo 30, leia todo. Veja como ele vai à luta por Ziclag, que foi assaltada, incendiada e teve todos os seus bens levados por adversários. E Davi vai lá. Mas não olhe só para essa restituição de Ziclag. Veja as pessoas que não tiveram forças para cruzar o ribeiro de Besor e batalhar com Davi do outro lado. E ele pega esses camaradas e diz, independente de vocês terem lutado ou não, vocês vão ter recompensa. E alguém diz, não pode, recompensa aqui é para quem batalha, para quem luta, para quem trabalha. Davi diz, onde há graça, até quem não merece ou não mereceu é alcançado. E a vida toda de Davi é essa vida marcada por gente que vai cruzando o seu caminho e ele vai revelando-se como esse instrumento que Deus levanta para levantar outros. Se você pegar a lista dos 37 valentes de Davi, você vai ver que alguém diria, essa turma aí não valia nada. E veja no que eles se transformaram. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem pessoas e lugares específicos para coisas específicas. Eu não sei se você já experimentou ser um canal para abrir uma porta para alguém. Você não tem noção do que é isso, talvez. É porque às vezes os nossos olhos giram, e como aqui eu não aliso para ninguém, você sabe que aqui a gente prega a palavra, e se bater, bateu, bate lá, bate cá, eu aprendo, você aprende, e a gente vai crescendo. Eu não fico aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Mas a gente tem sido motivado quase sempre a olharmos em torno do nosso próprio umbigo. Nós somos egoístas como seres humanos. Tanto é que a gente parece que foi batizado na vida no espírito da sanguessuga. No livro de Provérbios diz que a sanguessuga ela tem 2 filhas, dá, e é somente isso que a gente vive para fazer. É só para receber. A gente não é útil para ninguém, nem útil para nada.
Se as coisas não voltarem para a gente de forma física e concreta, na nossa mão a gente não faz nada. A gente vai ouvir as pessoas falando e clamando e dizendo ajuda, 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 e não vamos fazer nada. Por que não vamos? Porque simplesmente o nosso coração gira em torno desse espírito da sanguessuga. Nós só queremos receber, dar e dar. A gente precisa permitir que o Espírito de Deus ele arranque de nós o nosso egoísmo. Nós precisamos, porque isso não casa com as virtudes do fruto do Espírito. Se você tomar Gálatas capítulo 5, verso 22, você vai ver Paulo falando sobre coisas que estão ligadas a essa virtude do fruto do Espírito. E você vai se alegrar em Deus, porque nenhuma delas inclui a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, a nossa soberba. Nós precisamos levar em consideração que a nossa vida tem que ser movida por uma consciência de que Deus não fez por nós para que a gente vivesse unicamente para nós, mas tudo que Ele fez por nós e em nós é por causa de outros. E é por isso que tem gente que Deus vai cuidando e guardando, abençoando e favorecendo essas pessoas, porque o coração dela é um coração que se volta para os outros. Deus nos levanta para levantarmos outros. Pastor, isso significa que eu devo sair fazendo aqui e ali? Eu estou falando de coisas que são direcionadas, porque o que Davi está fazendo tem parte na aliança. Existem coisas que são direcionadas, tem coisas que são movidas e tem coisas que não precisam de revelação nenhuma. Tem coisas que a gente tem que chegar e fazer. Pastor, não era essa a palavra que eu queria ouvir hoje. Deve ter algum culto da vitória lhe esperando por aí hoje, onde a bandeira da vitória vai ser desenrolada. E alguém vai ler lá um versículo e está muito bom e não precisa mais da Bíblia no culto. O resto é só revelação. Porque se você quer ouvir Bíblia e ouvir a voz de Deus, ouça. Deus te levantou para levantar outros. Nós estamos como instrumentos que quase sempre derrubamos. E temos uma facilidade de derrubar. Para dar uma rasteira é mais fácil do que para sermos instrumentos da graça para erguer. Para nos alegrarmos com o declínio, com a queda, com as marcas que ficaram em alguém, é mais fácil. Difícil é a gente olhar e dizer, todo mundo está falando contra você, mas eu acredito em você, vem cá, vou te dar a mão, cuidar das feridas, tratar as feridas, ajudar quanto às feridas e dizer para ele, fica tranquilo que eu vou pagar a hospedaria para você. E você não vai morrer no caminho, como o bom samaritano fez. Nós estamos percebendo Deus se revelando aqui como Deus que levanta uns para levantar outros. O que Davi está entendendo aqui? Eu não estou no trono e não estou no lugar da bênção. Não estou no lugar da provisão e no lugar do cuidado de Deus na minha vida. Apenas para me beneficiar. Eu tenho que pensar em outros corações aflitos, em outras famílias aflitas, em outras pessoas que estão machucadas. E se eu tenho o direito de estar bem, eu preciso que outros estejam bem, porque quanto melhor eles ficarem, melhor eu estarei em Deus. Porque Deus me levantou para fazer da vida de outros alvo desse levantar de Deus também. Por isso que Davi não arruma um quarto ao lado para Mefibosete se assentar na mesa e comer. Olha, Mefibosete, onde é que ele está comendo com Davi? Onde ele vai comer com Davi?
na mesma sala e na mesma mesa. Eu sei o desconforto que isso causa. Um dia eu vivi uma experiência assim, eu estava com um colega na cidade de Caruaru e a gente combinou de almoçar ali perto e fomos almoçar. Eu me lembro que alguém invadiu aquele ambiente lá, que não era esse ambiente repleto desse glamour. Não, era um ambiente mais simples. Mas que as pessoas que estavam ali tinham vindo, né, do seu ambiente de trabalho, enfim. Eu me lembro como hoje que alguém chegou e com um filho nos braços e dizendo que precisava comer. E a gente já fica assim com tantas informações que nos passam acerca das pessoas que carecem e são necessitadas, que a gente fica, o que é que eu faço? Será que esse é o propósito mesmo? A questão é que ela não chegou pedindo nenhum valor, chegou pedindo comida. Só que eu percebi que enquanto ela conversava comigo e com esse colega, que era um servo de Deus também, isso causou um desconforto, né, no pessoal que estava ali. E eu entendo as razões deles. Mas aí foi uma situação que quase beirava não só um olhar que desconstruía a pessoa de longe, mas toda uma situação de indiferença e, consequentemente, mais algumas coisas acompanhavam o sentimento do coração daquela pessoa que estava ali. E eu entendo as razões dela. Eu entendo as razões dela. Porque a pessoa estava mal vestida, porque a pessoa não estava ali com uma certa condição, mas eu, entre olhar para quaisquer que sejam os protocolos a cumprir e olhar para um bebê que está ali e eu sei que da comida que ela ia comer, ela ia alimentar também, eu decidi junto com o irmão que estava comigo, né, resolver ajudar. Só que eu não ajudei mandando botar comida numa marmita e mandar levar. Eu pedi para que ela fizesse parte daquele momento de mesa comigo. E isso foi uma situação horrorosa, desconfortável. E claro que depois eu cheguei para a pessoa para dialogar e ela veio explicar uma série de coisas e aí eu me desculpei com ela também e disse a ela quais as minhas razões. E quando eu disse também que era pastor, que era crente, e aí ela entendeu. E graças a Deus correu tudo bem naquele dia. Mas eu quis que aquela pessoa tomasse parte na mesa por duas razões. Uma delas é que eu queria comunicar que existe possibilidade de viver uma vida com uma certa dignidade. Basta uma oportunidade de assentar à mesa. E ela precisava entender. Eu também tenho acesso, porque alguém me deu acesso. Segundo, eu queria que no coração, porque eu sou um missionário, e um missionário é muito doido. Tá? Um missionário é muito doido. Segundo, eu queria que ela entendesse que nem todo olhar que a alcança é o olhar que a alcança para te construir. Porque de ódio ela já está cercada. De rejeição ela já estava cercada. De abandono ela já estava cercada. O que faltava a ela era outra coisa. Que essa é a que falta quase sempre para todos nós. Ou você foi alvo das pessoas que você ajudou esses dias, dizendo para você muito obrigado. A gente tem facilidade de ouvir as pessoas criticar, mas é difícil nós acharmos corações que apresentam-se como corações que estão dispostos a manifestarem atos de bondade e de amor. Deus levanta gente para levantar outros. É isso que nós começamos a perceber aqui. Que esse Deus é o Deus que ergue-nos
para que nós venhamos a erguer os outros. Por algumas pessoas alguém diria, o senhor está aí onde está, o senhor vai se preocupar, pastor Jefferson, com quem está na África, com quem está no sertão, com quem está em outros lugares. Pare com isso. Se preocupe com você, se preocupe apenas com os seus. E aí eu me preocupo com os outros como eu me preocupo com os meus filhos. E oro pelas pessoas com o mesmo fervor e a mesma paixão que eu oro pelos meus filhos. Então eu estou dizendo a você que Deus aqui está se apresentando em 2 Samuel como esse Deus que faz essas coisas. Levanta quem vem de desertos, levanta quem vem de cavernas, levanta quem vem de perseguições, levanta quem vem cheio de hematomas, de marcas, de feridas e diz, sabe por que eu estou te levantando? Porque o Senhor é fiel na minha vida, porque eu tenho promessas, porque o Senhor quer mostrar para todo mundo que o Senhor é o Deus que me abençoou. Não. Eu estou lhe levantando para você levantar outros. E vá ver, e vá acompanhando o segundo livro de Samuel, na medida que formos lemos, que a gente vai até o final do livro. Veja quanta gente Davi vai levantar. Porque ele tem momentos em que ele decide agir como quem derruba, como quem mata, como quem destrói a vida de uma determinada família e de determinadas pessoas. Isso não fez bem nenhum a ele. Agora, todas as vezes que ele foi usado para levantar, isto colocou em um outro nível, em um outro patamar. Como é que você não sente nada com relação a esses aleijadinhos da vida? Pastor, eu tenho muita coisa para cuidar da minha vida, eu sei. Jesus também tinha. Em Filipenses 2, verso 6, diz que ele abdicou da glória dele. Disse, eu vou dar uma descida lá, Pai. Leia depois Hebreus capítulo 10. Veja o diálogo do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali. Quanto a esse plano maravilhoso da salvação. Ele desceu. Aí, para quem ele foi dar atenção? Ele já começou dizendo, gente, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E aí, detalhe, em João 5 ele acha um aleijadinho como Mefibosete, esperando alguém e dizendo, eu não tenho ninguém. Jesus disse, chegou alguém para você. Ele vai levantar os paralíticos. Jesus inclui na agenda dele não somente um Pedro, um Tiago, um João, que está bem, de saúde, que está de pé. Ele inclui gente que ninguém incluiria. Às vezes a gente precisa levar isso em consideração, porque Deus vai nos abençoar para nós sermos bênçãos, gente. Se você dissesse, pastor, o senhor crê que Deus pode dar riquezas, enriquecer, abençoar, prosperar a vida das pessoas em termos de dinheiro? Sim, eu creio. Que ele dá, como não só dá, como tem dado. Porque tem gente que, se entrasse dentro de uma live dessa, e se o Espírito de Deus o sensibilizasse comigo, e ele deixasse que a voz do Espírito Santo falasse, com um pix só resolveria, no mínimo uns 20, 30 anos daquilo que tenho como projeto em Deus para acontecer. A questão é que é muito difícil pensar nisso, é mais fácil quando o que a gente vai investir vai proporcionar a gente alguma coisa. E geralmente tem a ver com aquilo que é físico. A gente não liga para a alma, não liga para o espírito. E é isso que pastor cuida. É isso que pastor quase sempre cuida. Segundo, nós percebemos aqui, para aliviar um pouquinho, porque eu sei que essas palavras elas são fortes. Segundo,
Nós percebemos nesse texto aqui que Deus apresenta-se, ou Deus revela-se aqui, Ele está por trás das cortinas. Ele está por trás das cortinas. Quando Davi vai citar Deus aqui, nós só vamos perceber por trás das cortinas. E aí, o Deus que levanta uns para levantar outros, apresenta-se aqui como Deus. Que revela os seus meios de graça. Através dos mais improváveis e dos que nós consideramos mais improváveis para nos ajudar. Ou para ajudar esses que estão no caminho. Em outras palavras, eu estou dizendo que Deus tem canais, veículos, meios. Eu sei que a oração, por exemplo, é um meio de graça. Mas hoje eu não quero pensar nesse sentido de orarmos e buscarmos só. Eu quero mostrar a você que Deus tem pessoas que são meios de graça. E aí tem um detalhe. Quem está dizendo aqui, como Davi diz, porventura há alguém da casa de Saul para que eu use com ele de bondade, por amor, por causa de Jonatas? Veja, bondade por causa de Jonatas. Jonatas aqui é um meio de graça. É um instrumento da graça. Mefibosete não tinha nem respirado ainda, quando Jonatas já estava pensando em colocá-lo debaixo de cuidado e proteção. Mas não para aí. Davi diz, tem alguém para que eu possa fazer? Davi é um meio de graça. É um instrumento da graça de Deus. Só que quando Davi fala, quem é que vem? No texto, a Bíblia diz, verso 2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E apesar de Ziba, eu já mostrei ele aqui, ele aparecer como um instrumento daqueles que causa angústia e abatimento no coração e no espírito de quem quer que seja,